Boa noite, sou a Renata Silva, consultora de bem-estar da Terra. Somos do time de propósito de BH. Hoje estamos comigo a Paulina e a Patrícia, a Daniela, estamos a Margarida, a primeira vez que está aqui conosco. Tem um iPhone aqui que eu não estou sabendo quem se quiserem se apresentar, né? Sejam muito bem-vindos. Vamos começar no horário, né, em respeito mesmo a vocês que chegaram, mas as pessoas vão chegando aí de acordo com o tempo que vai passando. Eu sou consultora de bem-estar há mais ou menos 5 anos, comecei em 2020, na época da pandemia, e conheci os óleos essenciais através de uma dor que era a menopausa, né? Hoje estão ouvindo mais falar, acho que é por causa do Instagram também, né? Eu falo que o Instagram agora é as páginas amarelas de antigamente. Então, tudo você está ouvindo falar mais, né? Isso é muito bom, porque as pessoas ficavam sofrendo sozinhas, né? E a menopausa é algo que realmente a mulher ela entra num processo muito triste da vida dela, mas que a gente encontra um caminho e não precisa ser ruim. Né? Eu vejo as pessoas falando, mas a pior fase da minha vida. No início mas depois que você encontra um caminho, que você conhece mais sobre o que acontece com você, com o seu corpo, tudo se ajusta. E no meu caso foram os óleos essenciais. Eu escolhi, né, eles chegaram até a mim, eu usei e funcionou. Então, eu tenho resultados maravilhosos. Tem 5 anos que eu me cuido apenas com os óleos essenciais. Eu estou cada vez melhor, corpo, energia, vontade de fazer as coisas. Eu já tenho 54 anos, comecei com 48 e eu percebo assim que os olhos eles me ajudam neste todo, né? Nós temos emoções diárias, não só eu no climatério, mas todas nós que somos humanas. E desde que você use os óleos essenciais para qualquer motivo, você vai se harmonizar. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar a nossa aula. Sejam muito bem-vindos e boa noite para quem ainda não falei boa noite. Oi, Luciana, tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar da rotina diária dos olhos, mas esse equilíbrio de corpo e mente é muito importante para nós, né? Eu falo que uma das coisas que mais me encantaram nos óleos essenciais foi eu entender que ele atua no meu sistema cerebral e no meu sistema fisiológico. Então, quando eu estava nesse climatério, que eu tinha fogacho de 5 em 5 minutos, que eu fiquei depressiva, que eu não tinha energia para nada, eu sabia, por eu ser terapeuta, que era uma questão hormonal, mas que eu falava, não, eu não vou ter fogacho, vai dar tudo certo. Só que eu tinha e muitos durante o dia. Então, é muito importante a gente entender que existe um processo fisiológico. Depois que eu peguei o óleo, passei no meu pulso e baixo ventre, eu não tive mais fogacho. Por quê? Porque ele modulou meus hormônios, ele cuidou do meu sistema fisiológico. Então, uma das coisas, primeira coisa que é legal de vocês anotarem, o óleo ele vai atuar tanto na sua questão emocional quanto na sua questão fisiológica. E isso é imediato, instantâneo, maravilhoso. Tá? Eu falo que não tem coisa melhor, né? Doterra significa Dádivas da Terra, é uma empresa americana, ela começou em Utah há 18 anos atrás. Hoje, a Doterra é considerada a maior empresa dos óleos essenciais do mundo. E aonde você for tem Doterra, né? Por que que a empresa ela é arquibilionária? Esses funcionários aqui, tudo que está nesse posto já ficou obsoleto. Assim. Agora a do Terra está crescendo muito e nós já temos uma fábrica, né, a primeira fábrica que foi dos Estados Unidos, tem uma fábrica na Irlanda que assiste ali o pessoal da Europa e agora no Brasil começou em 2023 que assiste toda a América do Sul. Então, essa fábrica foi inaugurada, eu tive o prazer de conhecer, uma fábrica maravilhosa, com um laboratório
é extremamente potente. Lá a fábrica é toda branquinha, coisa mais linda. Se vocês quiserem conhecer, pode, vale a pena. Eu gosto sempre de começar essas aulas refletindo, né? Quantas farmácias tem perto de nós? A gente sai aqui na porta e quanto elas estão tão cheias, né? Toda vez que você chega na farmácia tem filas quilométricas. E por que as pessoas estão mais doentes? Isso é para a gente começar a pensar o que que o fármaco faz na nossa vida. Se você pensar que o fármaco ele vai cuidar do seu sintoma, já é um bom caminho para a gente começar a essa reflexão. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um fármaco, ele vai atuar no meu sistema digestivo, em 20 minutos ele vai cessar essa dor. Muitas vezes, sim. Eu vejo muitas vezes as pessoas tomando um, dois, três, porque quer que cessa rápido. E não adianta, né? Ele vai gerar daqui 20 minutos é que ele vai fazer todo esse processo para chegar na sua corrente sanguínea. Por que que os olhos trabalham a causa raiz? Porque ele vai para o seu sistema límbico. Então, quando você inala, ele sobe do olfatório e chega no seu sistema límbico, fazendo um scanner em todas as suas emoções. Por que que você gerou aquela questão? Por que que nós escolhemos usar os óleos essenciais? Porque ele vai trazer mais saúde, você vai gastar com menos, muito menos, com médico, com remédio, natural, ele é 100% natural. Ele é acessível em gotas, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, o óleo essencial é tanto. Mas nós temos que entender que óleo essencial é diferente da caixa de remédio, né? Quando você compra uma caixa, eu acabei de comprar agora para os meus pais, ele usou os 10, ficou faltando 5. Aqueles 5 ele não usa mais, é só ele que pode usar, né? Que é um antibiótico. No caso do óleo, você tem um vidro onde tem 100, 300 gotas, e ali todos que passarem por ali podem usar, então você não perde. E é uma alternativa natural, né? Sem efeitos colaterais. Por que que eles são eficazes? Ele tem centenas de compostos, né? Eu gosto muito de explicar a respeito do lavanda. Você pegar o lavanda e falar, ah, Renato, o que que é bom para urticária, passa lavanda, ferida, passa lavanda, colágeno, passa lavanda, sono, passa lavanda. Por quê? Porque o lavanda ele tem centenas de compostos, inclusive o linalol, que vai atuar em vários quesitos no nosso organismo. E todos os óleos são assim. Esses compostos eles são naturais, feitos da planta. Isso é que é legal, né? Protegem naturalmente, atua no nível celular. Gente, só óleo puro, puro, sem nada de sintético, microscópio, consegue chegar no seu sistema celular, tá bom? E os óleos da Doterra conseguem fazer isso. Eles não têm impurezas, né? São todos livres disso. E uma coisa que eu acho legal dos óleos é que ele não causa resistência. Por quê? Porque quando você pega um vidrinho de óleo, deixa eu ver aqui. Aqui tem 100 gotas. 100 gotas eu chamo de DNA vivo, né? Diferente. Cada gota que eu inalar ou tomar, ele vai fazer um efeito no meu organismo. O meu organismo não reconhece como o mesmo, né? Tá? Vivo. E o que que é óleo essencial? É um composto natural, aromático, volátil, né? Eu gosto de explicar que ele é mais parecido com um álcool do que com um óleo, chamado de óleo porque ele não dilui em água. Então, quando você quer saborizar uma água, você coloca uma gotinha de óleo essencial na sua água do dia. Porque aí ele vai ficar ali na parede da garrafa, você vai tomar uma água saborizada durante o dia, tá bom? Uma gota equivale a 28 xícaras de chá. Vamos colocar um exemplo do peppermint. Então, quando a gente fala, olha, você pega uma gota e dilui no óleo vegetal e inala ou passa na pele, porque é muito forte. Para você ter uma ideia, ele é 70 vezes mais potente que uma erva. Então, não é algo que você
usa várias vezes, mesmo porque se você pegar uma gotinha, você vai ver a potência dele. Prova disso é o difusor. Quando a gente coloca no difusor, você vê o cheirinho, o quanto ele é forte, potente. Por que o óleo essencial da doTERRA ele traz um diferencial? E por que nós podemos tomar? Por que nós podemos indicar para gestante, bebezinho, idoso? Nós temos essa confiança e essa segurança por causa desse selo. A doTERRA é a única empresa que traz o selo de pureza, que é o CPTG, Certificado de Pureza Testado e Garantido. Esse selo equivale a 54 testes feitos em laboratórios. É o que tira, vai assegurar a potência, assegura a qualidade, de não conter pesticidas e preenchimentos sintéticos. A maioria dos óleos que a gente encontra no mercado, eles são diluídos em alguma coisa, tá? Então, normalmente é uma gota de um óleo que a gente não sabe qual a procedência, e aí é diluído para que ele preencha o vidrinho. E a doTERRA ela tem o selo de pureza, que é o CPTG, ela tem o fornecimento por co-impacto. Eu me lembro que quando eu entrei na doTERRA, uma das primeiras coisas que eu vi foi a questão do laudo, né, para saber por que tantos testes e a questão do fornecimento por co-impacto. O que é isso? A doTERRA, ela cuida dessa comunidade, que vai colher os óleos, as plantas, vai cuidar, vai tanto plantar quanto colher numa época certa, cuidando desse pessoal. Uma coisa muito legal que eu sempre falo, né? Tudo que começa bom, chega bom para você. E isso são os óleos. E isso é no mundo inteiro. A doTERRA não tem fazenda própria. Então, ela pega no habitat da planta os melhores óleos do mundo. Então, gente, nós somos privilegiados quem já tem aí sua caixinha de óleo. Porque você tem um óleo, um vidro do mundo inteiro. Pra você ter uma ideia, ó, lavanda vem da Bulgária, limão siciliano vem da Itália, copaíba vem do Brasil, a melaleuca vem da Austrália, o frankincense vem da Somália. Então, assim, a gente está muito bem assistido e vocês realmente têm um produto de melhor qualidade na sua casa. Como nós usamos os óleos? Você pode usar de várias formas, de várias vias. Então, nós podemos inalar, nós podemos usar topicamente, que é passando na pele, e nós podemos usar na ingestão. E existe o difusor também. Eu sempre falo para colocar água filtrada no difusor e colocar os óleos. Por quê? Porque você vai inalar. O difusor ele difunde as moléculas do óleo no ambiente. A ingestão é sempre bom o seu consultor te indicar como você deve ingerir, mas pode ser sublingual, pode ser da água saborizada e vai depender qual óleo você vai ingerir. Não são todos os óleos que a gente indica na ingestão. Inclusive, a doTERRA faz alguns blends que alguns não podem ser ingeridos. Então, é sempre importante que você procure seu consultor e se informe melhor em relação aos óleos que você pode ingerir e passar na pele. Topicamente, a gente usa para alguns casos. Eu quero usar para o meu rosto ficar mais bonito, tirar manchas. O Deep Blue, por exemplo, é para dor muscular. Ele se passa se tiver dor com a mão, ele é incrível. Então, tudo é topicamente. E o aromático são óleos que vai te trazer um ar. Eu falo, tudo que você quer cuidar da sua emoção, você precisa inalar os óleos. E como nós inalamos os óleos? Quem tem óleo aí, vamos inalar? Coloca uma gotinha, estou com uma aqui, chama erva baleeira. Você coloca uma gotinha na mão. Eu nunca ponho uma gota direta, eu apenas umedeço minha mão com óleo, tá? Eu passo uma mão na outra, não precisa ser muito forte, porque o óleo volatiza muito rápido. E eu fecho a mão ou uma concha e inalo. Eu sempre fecho os meus olhos. Quando eu inalo, eu abro aqui, eu abro o pulmão,
eu acalmo a minha mente e essa molécula faz esse caminho, ó, do bulbo olfatório para o meu sistema límbico. Ali ela vai escanear toda essa emoção, esse processo que eu estou vivendo, mandando esse comando, gente. Nós somos todos interligados para que o meu corpo receba essa informação. Então, se você está nervoso, se você está agitado, se você está com insônia, se você está com a mente muito pesada, preocupada demais, inala um óleo sempre antes de tomar uma decisão, né? Porque ele vai te acalmar, ele vai te centrar e ele vai te dar direção. Você com a mente calma, você resolve muita coisa ou até não resolve nada. Toma essa decisão de ficar em paz, né? Boa noite para quem ainda não falei, sejam muito bem-vindos. As meninas estão aí, vocês podem fazer pergunta que todas nós vamos responder. Eu não consigo ver o chat, mas as meninas estão aí para nos ajudar. Quando eu faço esse procedimento da inalação, eu coloco uma gotinha e cheiro, 22 segundos eles chegam no meu cérebro. 2 minutos está na minha corrente sanguínea e 20 minutos em todas as células do meu corpo. Então, para a gente fazer uma correlação com o fármaco, quando eu tomo o analgésico, por exemplo, ele vai chegar, ele vem daqui para o meu sistema digestivo, ele vai em todos os meus órgãos e ali ele vai ser distribuído para a minha corrente sanguínea. Isso demora em torno de 20 minutos. Por isso que o óleo essencial, na inalação, ele vai muito rápido para o seu sistema cerebral. E ali ele te acalma. Ali já manda um comando para o seu corpo e ele se ajusta. Por isso que a gente se sente tão confortável, né, usando os óleos essenciais. E aqui eu vou falar para vocês sobre um kit que a doTERRA tem. Ela já preparou, a gente não precisa fazer nada, né? Eu falo, tudo que é bom a gente copia, né? Não precisa criar. E a doTERRA já deixa pronto para você. Quando você se torna um membro da empresa, a empresa já tem um kit pronto que vai para sua casa. Esse kit ele tem 12 óleos que você vai usar sim. Por quê? Porque nós temos um conjunto de órgãos e um conjunto de emoções que vai nos desarmonizar. E quando a gente usa os óleos, a gente se equilibra. Então, quando eu tenho lavanda, eu uso lavanda, Renata, gosto do lavanda mais para a noite. Porque é um óleo que me dá um sono de qualidade, eu entro naquele sono REM, é um sono que eu jogo todo o lixo para fora e eu recomeço, eu acordo de manhã super refeita. Esse óleo, além de eu inalar, eu passo no meu rosto, que além dele melhorar o bruxismo, porque bruxismo, gente, é um músculo, ó, que endurece, né? E aí você range e aí você machuca aqui. Então, quando você pega, você passa, ele relaxa a musculatura e aí você consegue dormir e não ranger os dentes, né? Você acalma esse músculo aqui, a mente. Vou dar um caso para vocês, rapidinho. A minha mãe, ela é acamada, ela tem Alzheimer, ela já está no estágio bem finalzinho da doença. E eu estava viajando, eu tenho câmera lá na minha casa, e de lá eu fiquei vigiando. Falei, engraçada, minha mãe está com a boca aberta diferente, o que está acontecendo e tal, e ninguém sabia me responder. Enfim, voltei, fomos para o hospital, ela já estava lá, ninguém sabendo me responder, eu resolvi chamar um dentista. Ele chegou lá e colocou a mandíbula da minha mãe no lugar. Então, a mandíbula deslocou, por isso que ela estava com a boca aberta. Gente, isso dá uma dor, mas uma dor insuportável. E o que que eu usei na minha mãe intuitivamente? Não sabia que era isso. O Deep Blue. Eu passava Deep Blue assim no rostinho dela, isso aqui ficou um ovo assim. E foi a única coisa que acalmava até eu saber que era questão mandibular. Então você vê como que o óleo resolve muito isso, né? Te ajuda pelo menos. E lavanda. Eu passava os dois intuitivamente, né? E com isso ela foi acalmando, mas era uma dor insuportável. Então, assim, isso é que eu acho legal dos óleos essenciais. Eles ficam nas suas mãos para que você se torne potente no momento que você não consegue fazer nada, tá? O Brief é um blend, então a doTERRA ela faz blends
feito por especialistas. Eu sei o que que eles colocam, mas eu não sei a quantidade. Esse brief, esses blends, eles nem precisam ser misturados com outra coisa, porque ele já é um blend, ele já é uma sinergia. Então, o brief é para toda a parte respiratória, alérgica, sabe? Aquelas pessoas que quase arrancam o nariz de tanto ficar coçando. Ele é muito bom nessa época agora, né? Um dia está muito frio, no outro dia está quente, e aí você gripa, vírus no ar. Então, pega o brief, passa aqui nessa região, passa ao redor das orelhas, passa no pulmão, frente e costas. Você vai ver que vai ter um resultado maravilhoso. Inclusive no difusor para dormir. Eu super indico. Criança pode usar, agitante, idoso. Sempre usar na proporção e diluído, se for passar na pele, ok? O Zengest também é um blend, só que toda a parte digestiva, inclusive para intolerância, intolerância a alimento, digestivo, às vezes o intestino preso ou o intestino solto, ele vai sempre equilibrar, tá? Ele não vai puxar nem para mais nem para menos. E as pessoas que têm intolerância a alimento, eu mesmo tenho da lactose, eu tomo antes. Eu posso, por exemplo, comer queijo, tomar leite, vai me dar muco. Eu tomo antes, ele já corta. É impressionante o resultado, assim. O lemo é feito da casca do limão siciliano. Então, o que que o óleo é diferente do caldo? Quando eu corto o limão e até pressiono, sai um caldo. O caldo é vitamina C. Óleo essencial não tem vitamina, ok? Mas o óleo essencial do lemon, ele vai desengordurar, como se fosse um detergente limpando todos os seus órgãos. E é um óleo que normalmente a gente toma todo dia 2 gotinhas de manhã, para limpar mesmo todos os órgãos e a gente se sentir mais disposta, nosso organismo receber mais as vitaminas dos alimentos que a gente come durante o dia. O melaleuca, gente, ele é antifúngico, então ele é bom para tudo e quanto é tipo de fungo, nas unhas, pulmonar, né? Gosto assim, garganta começou a arranhar, toma, pode tomar. Pode tomar esse melaleuca? Da Doterra? Pode, porque a Doterra ela tirou um composto que existe por aí nos melaleucas que é tóxico. O nosso não tem. Então pode tomar, mas não é um óleo que a gente toma todo dia como se fosse um lemon. Mas é um óleo que, se precisar, não vai ser um remédio, mas sentiu que a garganta coçou, vai lá, toma, você já vai se sentir melhor. Ou então pode diluir e passar no local também, né? A gente vê muito resultado também em mulheres ou homem colocar na calcinha, na parte íntima mesmo, porque ele não deixa proliferar bactérias. Pode fazer spray, colocar no sapato, né? É muito interessante o quanto os compostos desse melaleuca nos ajudam. O Deep Blue, ele é para dor muscular, ele também é um blend e ele vai te ajudar em toda a questão de dor muscular. Então, pescoço torto, acordou, está disposta, coluna, sabe? Eu viajo muito de moto com meu marido, a gente já passa antes de colocar o capacete, a gente chega super bem, volta super bem. É um óleo que a gente tem a pomada, tem ele em forma de pomada também. E é algo que a gente não deixa para trás, assim, ó, desde quando a gente começou a usar, a gente se sente super bem. E para as pessoas que têm dores articulares, pode passar também nas articulações e na planta do pé. Quem fica muito em pé durante o dia ou muito sentado e vai dormir, passa na planta do pé, irradia assim, ó, para a perna. Você vai sentir um conforto maravilhoso, porque ele dá uma geladinha e ele esquenta, ele refaz o músculo. Então você vai se sentir bem confortável com ele. O frankincense, ele já vai te cuidar na parte de regeneração celular. Então, eu falo que é meu ouro, né? Eu deixo assim ao redor da minha cama, eu passo ao redor dos meus olhos, das minhas orelhas, eu passo sempre em glândulas. É um óleo que regenera, assim, as células, é um óleo que te acalenta. Pessoas que vivem luto, esse óleo é maravilhoso, passa na região do coração, passa ao redor do umbigo.
porque esse óleo ele vai te aquecer, ele vai te... o bebê Jesus, quando ele nasceu, ele recebeu três ouros. Ele recebeu três presentes: o frankincense, o mirra e o ouro. O frankincense é o que te liga ao pai. O mirra é o que te liga à mãe. Então, o frankincense, ele te acalenta num grau de proteção, né? Ele vai te ajudar a tomar o rumo de novo. Você vai esquecer da pessoa? Não, você não vai esquecer, mas você não vai sofrer. É isso que é importante. O peppermint, ele vai te dar energia, ele vai te dar alegria, vai te trazer para o momento presente. Eu gosto muito dele para dores derivadas da tensão, né? Enjoo, esse óleo é maravilhoso. E para quando você precisa de energia. Preciso ir para academia, mas eu não aguento, não quero, tô preguiça, procrastino. Cheiro peppermint, passa na nuca, que você vai sentir essa energia chegando e você vai fazer o que precisa ser feito. Tangerina é o óleo da alegria, é o óleo da disposição, é o óleo da motivação. É um óleo que eu gosto muito, tanto na água quanto no difusor. Pessoas que você sabe que na sua casa, né, que tem tristeza, passa por um processo assim, põe peppermint no difusor e deixa durante o dia. Inclusive é um óleo muito bom para alimentação, pessoas que comem muito ou pouco, ele vai equilibrar. O GARD ele já vai fortalecer a sua imunidade. Ele também é um blend, existem vários óleos nessa sinergia. E esse blend ele vai te ajudar na questão de bactéria, ele ajuda no ambiente, ele é muito bom para a questão de garganta também e fortalecimento de imunidade. A doTERRA tem um GARD em forma de cápsula que existem, além dos óleos que tem nesse blend, existem mais três óleos muito bons, inclusive para desparasitação, tá? Então, eu gosto muito de indicar ele. O copaíba, ele é um anti-inflamatório natural, é um óleo que nós tomamos todos os dias, ele desinflama as nossas células, né? Ele já foi comparado, inclusive, melhor do que o CBD da cannabis. Então, ele também vai atuar nas suas endocannabinoides, ele vai te desinflamar e te ajudar a você ter uma qualidade de vida melhor, seus órgãos, suas células, né? Isso aqui é importante. O balance, ele vai trazer equilíbrio emocional. Eu falo sempre, quando todo mundo que passa pela minha aula, escuta isso. Não conte com a sorte. Acorde, passe o balance, inale, e assim você vai levantar para acontecer o seu dia. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai pegar no celular, a gente não sabe se vai ter confusão. Então, quando você tem o seu sistema emocional em harmonia, em equilíbrio, você consegue ter mais capacidade para resolver sua vida sem o desgaste, sem liberar cortisol. Não sei se vocês sabem, o cortisol é muito importante no nosso organismo, mas ele em excesso, ele nos inflama. Às vezes, muitas pessoas querem emagrecer, não conseguem porque são muito ansiosas, geram muito estresse. E o balance, ele ajuda no seu sistema nervoso. Ele te ajuda a você se manter no equilíbrio. Isso aqui é legal, né? E aqui eu gosto de explicar mais ou menos onde eu gosto de deixar. Por quê? Porque o óleo essencial, ele precisa, para você se tornar um hábito, tudo que você quer fazer novo se tornar um hábito, você precisa fazer do mesmo 21 dias. Isso já foi provado em TRL, em estudos. Então, para que eu nunca usei óleo essencial e eu quero colocar esse óleo essencial na minha rotina, eu tenho que dar uma ajudinha, colocando ele na minha vista. Então, se eu quero tomar o Lemon e Copaíba de manhã, eu já deixo na minha cozinha. Por quê? Porque lá eu vou fazer meu café. Eu acordo, já abro o armário, já tomo meu Lemon, já tomo meu Copaíba. Se você é daquelas que tem intolerância, enjoa demais no alimento, já deixa lá também. Então, você já toma tudo junto. Duas gotinhas de Lemon, sublingual Copaíba, os engés você passa no abdômen ou põe na língua. Ali você vai tomar seu café, tá tudo certo.
A bolsa, eu gosto de deixar meu peppermint e o balance. Por quê? Porque são momentos que durante o dia, se você trabalha fora ou sai muito, se você é daquelas mães turistas, né, dos filhos também, são momentos que você vai ter muito desgastes emocionais, de carros, assim. Então, o peppermint vai te dar energia, não deixar você ficar muito cansada, e o balance para acalmar suas emoções, ok? Eu gosto, se você já tiver condição, já deixa um na sua casa e um na bolsa, mas assim, sempre caminhando com você, né? Eu falo que óleo essencial, gente, esse kit, ele precisa ficar na sua sala de estar. Não é igual uma caixa de remédio que a gente guarda lá no armário, quietinho, ninguém pode ter acesso. Óleo essencial é diferente, todo mundo tem que ter acesso, né? Todos que passarem já escolhe, já cheira, já se acalma, já se harmoniza. Então, assim, deixa os seus olhos no lugar que todo mundo vê e ali você vai usando na medida que for necessário. Brief, por exemplo, a gente usa muito, principalmente quando o tempo está muito seco, né? À noite, no banheiro, eu gosto de deixar meu hangar de melaleuca. Melaleuca a gente pode passar na pele, o hangar você pode fazer um enxaguante bucal com ele, inclusive com os dois, coloca uma gotinha de cada num vidrinho ou numa água filtrada e faz um gargarejo, ele limpa a sua boca, é incrível, assim. Eu falo que quem fabrica muito tártaro, né? Eu era uma pessoa que tinha muito tártaro, que de 6 meses eu tinha que fazer limpeza frequentemente. Hoje eu fico muito mais tempo sem fazer e os dentes ficam limpos por causa disso. O Guard, ele limpa a bactéria. Muitas patologias começam em nosso organismo na boca. Então, esse processo, né, de limpar a boca também é bacana. E também de colocar o melaleuca na calcinha, tá bom? E ao lado da nossa cama, à noite, lavanda, que é o que você vai dormir, né? Passa, cheira. O frankincense, eu gosto muito de fazer essa varredura, né? Nos olhos, nas orelhas, passo nas glândulas. E o Deep Blue, gente, passa no pé, passa nas pernas para você ter uma noite de qualidade. Assim, quando você faz, fica bom, porque aí você não esquece. Depois vira um hábito. Aí você vai ficar igual a gente, a doida dos olhos. E como comprar esses óleos, né? A Doterra, ela te dá duas alternativas, porque a Doterra não tem loja física. Nós temos uma loja de distribuição aqui em Belo Horizonte, que é ali na Barbacena, onde você faz a sua compra e manda para lá e pode buscar, você não paga frete. Mas física ela não tem. Então, para você fazer a aquisição é conosco, é com todos os nossos consultores. E o importante disso é que o consultor ele vai te dar toda a consultoria, ele vai pegar na sua mão, ele vai te ajudar, toda hora que você ligar para ele, ele vai te informar até você pegar o caminho, tá bom? E qual que é a diferença aqui entre cliente preferencial e consultor? Cliente preferencial, você tem 25% de desconto e você não precisa compartilhar. O consultor de bem-estar, você já constrói, já faz uma rede e já pode até criar bônus, facilidade de renda. Só um minutinho. Meu cachorro fugiu com o livro de sai para buscar. Ai, Jesus. Aqui nós temos as opções de kits, tá? Do Terra já faz tudo pronto para vocês. Por que o óleo de coco, Renata? Porque o óleo essencial, ele é puro, ele volatiza. O óleo de coco é o óleo que a Doterra trabalha e ele é graxo. Então, quando você mistura o óleo essencial com o óleo graxo, ele vai permanecer mais tempo na sua pele. Então, por isso que a gente já coloca junto
o óleo de coco. Então, tem a opção de você ter esse kit, que você tem óleo de coco, você ganha o difusor, você ganha o Deep Blue, e os vidros são de 15 ml. Esses vidros de 15 ml são 300 gotas e o de 5 ml são 100 gotas. E eu falo que o valor ele não triplica como os óleos. Então, esse para mim é um custo melhor de custo-benefício. O fato de você ganhar um difusor de 399 e o Deep Blue hoje ele está 210. Então, vale muito a pena você pegar esse kit. Aqui nós temos o kit Living, que a diferença aqui é que os vidros são de 5 e são 100 gotas. E aqui tem o difusor, você ganha também 2 olhinhos e o óleo de coco. E aqui, se você já tem o difusor, você recebe 12 óleos de 5 ml com o óleo de coco, também 6 de 140. A do Terra, ela divide de 6 vezes no cartão, isso é muito legal, porque quando eu comprei, 4 anos atrás, era boleto e à vista, né? Você vê como ficou bom agora. Isso aqui, toda vez que a do Terra, todo mês, a do Terra dá um brinde, um óleo de brinde, tá? E esse mês ela fez do Zengest. Todas nós que fizemos uma compra até o dia 15, nós ganhamos esse óleo. E esse mês de maio, gente, a gente está fazendo uma promoção, a do Terra está fazendo uma promoção, que você indicando ou você comprando, né, cadastrando, trazendo 3 pessoas para comprar esse kit, ou um volume de 300 pontos, você ganha esse kit de presente. Olha que legal. Então tá super fácil de ganhar, né? E aqui é um programa que a do Terra tem que você pode ganhar um difusor também. Você faz o seu cadastro hoje, a partir do primeiro mês, em junho, julho e agosto, você comprando 50 pontos mínimos, você ganha o difusor no terceiro mês. Também é muito legal. E aqui somos consultoras de bem-estar, nós fizemos a escolha de compartilhar os olhos. Então, nós usamos os olhos, a gente tem uma história e aí a gente compartilha com você, a gente te ensina, a gente te educa a esse novo hábito na sua vida para que você tenha qualidade de vida. Hoje eu estava falando com uma cliente, ela comprou um difusor e ela estava me falando isso. Renata, nossa, como foi maravilhoso, é uma qualidade de vida mesmo, né? E é isso, né? A gente que começa a usar os olhos, a gente que tem o difusor, a gente realmente tem uma qualidade de vida. Eu queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Deixa eu só desligar aqui a